Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, se sinta à vontade. Queremos recebê-los aqui nessa noite. Que bom que você escolheu esse lugar, escolheu essa casa e veio adorar a Deus. Veio celebrar o nome do Senhor aqui nessa noite. Como é bom, diz o salmista, né? Que nós possamos viver nessa união. Ele também disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E você está aqui nessa noite, e nós viemos com esse propósito: louvar o nome do nosso Deus. Que a sua vida seja para louvar o nome do Senhor, porque a sua vida ela tem um propósito de ser. Nós não somos mais um, nós somos propósito de Deus. Você que pôde acompanhar, lendo ou ouvindo, né, aquele livro, Uma Vida com Propósito, eu tenho certeza que você entendeu que você tem um propósito para viver. Deus tem uma história para você viver. Deus tem um propósito com a sua vida, com a sua existência. Nós não estamos aqui simplesmente porque alguém quis. Nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Então a minha vida é para viver o propósito que Deus tem para mim, aquele propósito que Deus tem para você. Mas viva com intensidade, viva com prazer, viva crendo que o que Deus propôs vai acontecer. Vai acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Quero pedir para projetar aqui para mim, por favor, o primeiro verso do Salmo de número 91. Glória a Deus. Primeiro verso do Salmo 91. Glória a Deus. Eu acredito que nós temos sempre que tomarmos decisão. E como escreve o salmista aqui nesse salmo, mais do que nunca isso fica claro para nós. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas se você prestar atenção, ele diz que é aquele que vai escolher, aquele que vai decidir, aquele que vai tomar essa decisão. Por quê? Porque ele não nos obriga. Ninguém será obrigado. Mas a partir do momento que você tomar essa decisão, você vai habitar nesse esconderijo. Você vai estar guardado, você vai estar protegido. E se você continuar lendo todo o salmo, ele vai dizer o que vai acontecer com aquele que habita nesse esconderijo. Aquele que faz de Deus o seu refúgio, aquele que coloca Deus por sua fortaleza, pela sua razão de existir. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos evidenciar que Deus, Ele é tudo na nossa vida, que Deus é a excelência na nossa vida, que tudo que nós fizermos, façamos para a glória e a honra do nome do Senhor. Tudo que você pensar, tudo que você agir, tudo aquilo que nós formos propor em fazer, vamos fazer para a glória de Deus. Vamos fazer para a glória de Deus. O nome do Senhor, Ele vai ser glorificado através da nossa vida. Nós estamos aqui para representar o céu. Que privilégio que nós temos, igreja. Nós temos esse privilégio de sermos representante do céu. As pessoas, quando olham para a sua vida, elas identificam realmente um representante do céu. Aonde você chega, a luz brilha, porque Jesus disse que eu e você seríamos a luz do mundo e o sal dessa terra. A luz não é própria, eu não tenho luz própria, mas eu sou iluminado por Ele. Eu recebo essa luz que é Ele, porque Ele é a luz do mundo. Então, através da sua vida, a luz de Cristo precisa brilhar. Precisa brilhar. E a Bíblia diz que a luz chega, dissipa com as trevas. Nós estamos com essa incumbência. Aonde você chegar, precisa chegar um representante do céu, um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que anda realmente com uma vida santificada, com a santificação, sem a qual nenhum de nós podemos ver ao Senhor. Então eu digo para você, não troque, não faça troca dos princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esse princípio ele não vai mudar.
Ele rege a minha, Ele rege a sua, Ele rege a vida de qualquer um de nós. E para que eu seja esse habitante desse esconderijo, para que eu seja guardado, para que eu seja próspero, para que realmente eu seja essa luz, eu não posso trocar os princípios da palavra de Deus. Eu tenho tão somente que vivê-los todos os dias, para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus preparou, de tudo aquilo que Deus tem para você. E digo, Deus tem muita coisa para a sua vida. Deus tem muita coisa para a sua vida, e coisas boas. Eu e você vamos enfrentar dificuldades. Nós podemos ter um dia mau, nós podemos ter um dia de tristeza, nós podemos perder alguém que nós amamos. As portas, de repente, ela pode se fechar. Às vezes a angústia vai querer tomar o seu coração, mas uma coisa é certa: eu e você estamos habitando nesse esconderijo. O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa proteção, Ele é o guarda de Israel, e a Bíblia diz que Ele não dorme, Ele não tosqueneja, porque Ele está constante em vigilância. Então vamos realmente poder tirar dessas páginas e aplicar na nossa vida. Que Deus possa revelar a sua palavra na sua vida, amém? Glória a Deus. Quero dar alguns avisos aqui. Tem a projeção aí, por favor. Nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou, e nós temos aqui alguns avisos para os irmãos, né, do que vai estar acontecendo. Nós temos o nosso acampamento que está chegando. Quem vai participar? Vai ser bênção. A primeira edição desse ano, né? Nosso acampamento Conectados, 28, 29 e 30 de junho. As inscrições já estão abertas. Corra na frente e vai garantir a sua vaga. Vai ser bênção. 3 dias, onde nós vamos estar ali juntos, na presença de Deus, tendo comunhão, recebendo palavra de Deus, orando, festejando, né? Que vai ter uma festa no sábado, uma festa temática, vai ser uma bênção. Se eu fosse você, corria na frente e fazia a sua inscrição, da sua família, né? Porque é um acampamento para toda a igreja do Estrela do Sul, ok? Todos nós, todas as nossas famílias, você é o nosso convidado. Não fique de fora, vai ser uma bênção. Amém? Tem outro aviso aí? Pode passar. Glória a Deus. Aleluias. Tem o próximo aviso? Culto de mulheres, 27 de abril, às 19h30. Todas as mulheres convidadas para essa celebração, nesse dia, nessa data, 27 de abril. Coloca aí na sua agenda. Próximo aviso, tem aí? Glória a Deus, olha lá, ó, especial, Cantina Estrela, panquecas, apenas R$10, dia 14. Então você já vem preparado, para você contribuir, para você participar e levar aí essa delícia para você, para a sua família, e você vai estar abençoando a obra do Senhor, amém? Próxima semana, próximo domingo, a nossa ceia, certo? Nós começamos aqui na parte da manhã, a partir das 8h30, com um período de oração, certo? Logo na sequência, vem um belíssimo e delicioso café da manhã, para todos que vão estar aqui presentes, e às 10 horas, a nossa primeira celebração, com a celebração da ceia pela manhã. E o nosso culto de ceia se repete às 19 horas da noite, no mesmo domingo, amém? Não fica em casa, não seja aquela pessoa que às vezes, por alguma coisa que aconteceu, não vou, porque hoje é ceia, eu não posso cear, eu chutei o cachorro, eu briguei com a esposa, eu dei uma bronca no filho. Não, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Se de repente você se sentiu acusado de alguma coisa, se conserte, peça perdão, mas não deixe de participar. Não deixe de participar, é vida para você, é comunhão. Jesus disse: olha, aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne não tem parte comigo. Então nós precisamos, como igreja, como filhos de Deus, nós precisamos participar da ceia do Senhor. Você pode se colocar de pé? Quero chamar você também para um momento muito especial nessa noite, momento que você vai contribuir
e você vai deixar a sua oferta. Se você tem o seu dízimo, entregue, tá? Contribua, participe, e você vai realmente sim comer o melhor dessa terra. Você está com a sua oferta aí? Você está com ela? Eu quero orar por você. Mas antes de eu ir para esse momento, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de conhecer você que está nos visitando. Tem alguém nessa aula aqui que nos visita? Tem alguém? Tem. Amém. Muitas pessoas aqui nessa aula. Você vai receber aí um abraço da nossa diaconia. Amém. Nessa aula aqui do meio, tem alguém que nos visita? Temos também. Glória a Deus. Aqui nessa ala à minha esquerda, tem alguém que nos visita? Tem? Todos de casa? E aqui, nessa ala, tem alguém que nos visita? Temos também. Tem pessoas aqui. Recebe aí o abraço, recebe aí as boas-vindas. Se sintam acolhidos aqui nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar por você. Logo na sequência você pode vir aqui e deixar a sua oferta de gratidão. Deus, eu quero te louvar mais uma vez. Eu quero te agradecer por essa noite, porque nós podemos estar aqui. E nesse momento, Deus, de contribuição, esse momento de oferta, esse momento que nós, ó Deus amado, podemos expressar a nossa gratidão, contribuindo, Pai, seja entregando os nossos dízimos, seja ofertando de forma voluntária. Contudo, nós queremos agradecer, porque o Senhor já tem provido na nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós. Se porventura, Deus, tem alguém aqui nessa noite, que ele precisa de uma porta de emprego, eu quero declarar essa porta aberta, eu quero liberar essa palavra de vitória na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que ela vai conseguir, que ele vai conseguir, esse emprego vai chegar em nome de Jesus. Pai, se de repente tem algum empresário aqui nessa noite, meu Deus, e que as coisas não estão indo bem, às vezes ele pode estar enfrentando, Deus amado, alguma dificuldade também, Senhor Jesus. Eu quero colocar esse irmão, quero colocar essa irmã diante do Senhor. Eu quero colocar esse empresário diante do Senhor. Pai, o Senhor é o Deus que pode abrir as portas. O Senhor é o Deus que pode mudar as situações. Então aqui nessa noite, Pai, eu faço declaração da sua palavra sobre a vida dos meus irmãos. E eu os abençoo em um nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode vir deixar a sua oferta aqui, de amor, de contribuição. Louvado seja Deus. E você pode voltar, se assentar no seu lugar. Nós agora vamos ser ministrados aqui pela poderosa palavra do nosso Deus. Glória a Deus. E mais uma vez, sintam todos acolhidos nessa casa nessa noite. Paz do Senhor, povo de Deus, amém? Até aqui o Senhor nos ajudou, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesse primeiro domingo de abril, dia abençoado. Quem está abençoado aí? Eita glória, se você precisa de bênção para ser abençoado, em nome de Jesus, você vai sair daqui abençoado, edificado e com algo de Deus para a sua vida. Bem-vindo todos vocês que nos dá a honra da sua presença, e em especial aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos hoje e outras vezes, sejam bem-vindos às nossas células. Se você ainda não conhece as nossas células, visite uma das nossas células. Os líderes de células que estão aqui, dá um sinal aí para o povo ver você. Olha aí, quantos líderes aí, ó. Obrigado. Procure um desses líderes, visite a célula deles, conheça. Há uma célula aqui nesta igreja que é a sua cara, é do seu jeito, viu? Você vai se identificar, vai ser bênção na tua vida. Não é mesmo, Ellen? É assim, não é? Então Deus abençoe. Os viajantes, Sinésio, Judete estava viajando, outros mais, quem mais estava viajando aí? Outros estão viajando, né, Marcos? Mas você é muito bem-vindo, viu? Bem-vindo de volta, é bom ter vocês de volta para celebrarmos ao Senhor. Esta semana foi uma semana de muitos trabalhos, intensa, maravilhosa. Tivemos na nossa sede na sexta e no sábado. No sábado ontem, celebrando os 15 anos da Igreja Esperança. Quem foi lá, diga amém. Amém. Muita gente foi lá, né? Não deu para me ver todos,
mas era uma grande multidão ali, mas foi uma noite muito agradável, festiva, desde as 18 horas até próximo das 21 horas. Alegramos muito no Senhor pelas valiosas conquistas que Deus já nos deu como Igreja Esperança nos nossos 15 anos, só 15, né? Só 15, a idade de muitos adolescentes estão aqui, 15 anos. E Deus já fez tanta coisa por nós, pela Igreja Esperança, que não dá para se enumerar o que Ele já fez. E o grande templo que está ali sendo edificado é um testemunho público do que Deus fez. Um prédio grandioso para 10 mil lugares, 10 mil pessoas assentadas ali ao lado do anel viário, próximo da Gerdau, né? Quem esteve lá pôde conhecer e ver. Um prédio que já está em nível já bem adiantado, com boas condições já para nos acolher. Claro que ainda falta muita coisa, mas já deu para ver a magnitude, a grandeza do que Deus já fez para a nossa igreja, para o nosso ministério, né? Então somos mais de 130 igrejas. Começamos há 15 anos atrás, Pedro, com 15. Já somos mais de 130. Éramos um grupo pequeno, um pequeno rebanho. Hoje somos milhares de milhares, né? Muita gente, glória a Deus. Ontem ali, não sou bom de estimativa, mas eu creio que tínhamos ali umas 3 mil pessoas, ou próximo disso, reunidos ali ontem, na nossa festa, nesse grande templo. Foi realmente um dia de celebrar, de alegrar pelas conquistas. Festa nossa também. Nós também nos alegramos, somos parte disso, somos parte da história que Deus fez aqui também, na Igreja Esperança do Estrela. Também foi magnífico, né, pastor João? Nós que estamos aqui já há mais tempo, pastor João que está aqui desde pode-se dizer, do início, e alguns outros aí que também que estão aqui desde o início. Grandes coisas fez o Senhor aqui por nós, e por isso nós estamos muito alegres. Então, parabéns a toda a Igreja Esperança, a todos vocês que contribuem, que ajudam, que faz parte dessa grande história. Nós alegramos com o nosso pastor presidente, pastor Romeu Ivo, que é um grande empreendedor, um homem de Deus, visionário, apaixonado pelo reino de Deus. Tudo dele é pelo reino e para o reino de Deus. Só quem convive com ele, que já tenho quase 30 anos caminhando junto com ele, a gente pode dar testemunho da dedicação, do empenho que ele faz, que ele tem em favor do reino de Deus. Então, Deus seja louvado por todas essas vitórias, grandes conquistas, né? E também, hoje de manhã, tivemos aqui nos alegrando, na primeira celebração, um momento muito gostoso, muito abençoado, que Deus ministrou ao nosso coração. E, claro, agora à noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Você vai ser muito edificado, viu? Deus vai ministrar o seu coração. Eu me coloco na dependência de Deus para te ministrar uma palavra que possa alcançar, atingir o seu coração. Nosso tema de hoje está em Isaías, capítulo número 6, do versículo 1 até o versículo 8. Isaías, profeta Isaías, lá no Velho Testamento, capítulo número 6, do versículo 1 até o versículo 8. Nós vamos usar esse texto para falar com o tema Visões que transformam destinos. Eu espero que você tenha grandes visões de Deus, que sua vida seja tão impactada quanto foi a desse profeta, a partir, Matildo, desse encontro, dessa visão que ele teve. Foi uma visão. Nós vamos falar desse momento tão especial da história desse homem, que ele teve ao usar essa visão de Deus, na presença de Deus, mudou toda a sua história. Isaías, quem nunca ouviu falar de Isaías, né? É o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus. Ele é muito citado e pelo próprio Jesus, né? Muito bem. Isaías, capítulo 6, versos 1 até 8, fala: No ano em que morreu o rei Uzias, ou que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça.
Verso 5: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a história da visão que Isaías teve com o Senhor. Ao longo da história, Deus nunca usa um homem sem lhe dar a ele uma grande visão. John Maxwell, aquele grande autor muito conhecido, diz que a visão é a ponte que liga o presente com o futuro. A vista, ela é a função dos olhos, mas a visão é a função do espírito. Olhos que enxergam são comuns, mas olhos que têm visões, pessoas que têm visões são raras. A Bíblia está cheia de pessoas que viveram experiências tremendas a partir de visões que tiveram com o Senhor, momentos que tiveram na presença de Deus. Abraão, muito conhecido, Gênesis capítulo 12, você já começa a conhecer a sua história. Era um homem que foi chamado por Deus e com promessas grandiosas, que dele Deus faria uma grande nação e através da sua descendência todas as nações da terra seriam alcançadas, seriam abençoadas. Mas ele já era velho, sua esposa estéril e não tinha filhos. Mas ele creu na promessa do Senhor e a sua descendência é mais numerosa, é tão numerosa quanto as areias da praia, como Deus disse para ele que seria, né? A partir dessa visão com Deus, ele creu, por isso ele é chamado Pai, o nosso Pai na fé. Foi o homem que demonstrou, primeiramente na Bíblia, demonstra uma fé sem igual, né? Sem questionar o que Deus lhe chama para fazer. Depois você vê Moisés, também um personagem da Bíblia, lá de Gênesis, né, do Pentateuco. Você vê esse homem, né? Deus chama esse homem, ele tem um encontro com o Senhor. Aos 80 anos de idade, Deus tem um encontro com ele através daquela sarça ardente, Monte Horebe ou Monte Sinai, conforme você queira chamar. Ali naquele monte, ele tem uma visão dessa sarça ardente, Deus fala com ele. Aquilo muda radicalmente a vida de Moisés a partir daquele ponto. Deus começa a escrever uma nova história através daquele encontro que Moisés teve com Deus. E a vida de Moisés marcou o seu tempo, sua geração, e marca até hoje, né? Como a gente fala desse Moisés até hoje, os primeiros 5 livros da Bíblia são atribuídos a ele, a sua autoria. Depois você vê Josué, sucessor de Moisés, era auxiliar de Moisés, aquele general que estava sempre à frente do exército de Deus, né, levando o povo nas guerras, conduzindo o povo nas guerras. E o que acontece? Moisés, chega o dia da sua partida e Deus diz: é Josué que vai suceder. Josué está intimidado, Josué está com medo do papel, mas você vai ver lá, Josué no capítulo 1, Deus fala com ele tem um encontro ali com Deus, Deus fala com ele, Deus encoraja ele, Deus fortalece ele, dizendo: tenha coragem, ser forte, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, eu vou estar junto com você. E Josué, ele faz uma campanha militar incrível, conquistando a terra de Canaã para o povo de Israel, porque teve uma visão de Deus, recebeu algo de Deus. E aí vai, a Bíblia é cheia de tantas referências. Você pode ir para Gideão também, lá em Juízes, você vai ver no capítulo 6 de Juízes, Gideão, o povo de Israel nesse tempo estava sob o domínio dos inimigos, em especial aqui os midianitas. Parecia impossível se libertar, mas um anjo de Deus aparece para Gideão e fala: homem forte e valoroso, o Senhor é contigo.
inimigo, e Deus lhe dá uma missão: vá e livra meu povo da mão dos midianitas. A partir daquele encontro de Gideão também com o anjo de Deus, quando que ele esteve na presença de Deus, a vida de Gideão foi mudada. Ele, com apenas 300 soldados, cheios de Deus, com a presença de Deus, consegue vencer uma guerra invencível, porque Deus era com eles. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, a partir do momento que você tem uma visão de Deus, de quem Deus é, e que Ele representa na sua vida, e você resolve, decide viver a vida com Deus, a sua história vai mudar, os seus caminhos vão mudar, porque Deus, a presença de Deus na nossa vida muda os nossos destinos, muda o nosso futuro, é uma nova história escrita, Deus traz uma nova história para nós, e é isso que essa noite eu quero falar para vocês. Deus tem uma história nova, poderosa, um propósito que Ele quer realizar na sua vida, e você só precisa estar na presença dEle, posicionar diante dEle e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade, como Isaías o profeta fez, né? Muito bem, então, amados, Isaías, ele teve, eu quero destacar pelo menos 3 visões que Isaías teve aqui nesse dia. A primeira delas é a visão de Deus. Ele teve uma visão de quem era Deus. Depois ele teve uma visão de si mesmo. Ele começa a olhar para dentro de si. Depois ele tem uma visão do mundo de fora. E essas 3 visões que Isaías tem vai impactar de forma sobrenatural o seu ministério e a vida desse profeta. Muito mesmo. E elas vão ajudá-lo a desenvolver um ministério que Deus tinha para ele. Deus tinha um propósito para a vida de Isaías, que até então ele não estava vivendo, mas a partir desse momento ele começa a viver esse propósito e se torna, a partir daí, um homem muito usado por Deus no que Deus queria fazer na vida dele. Ok, então, a forma como vemos Deus vai mudar nossa visão de nós mesmos, vai mudar nossa visão do mundo, das coisas que estão à nossa volta. Por isso é importante esse encontro pessoal com Deus, esse estar na presença de Deus, vai mudar muito a minha e a sua vida. Mas o capítulo 6 de Isaías, ele começa com uma narrativa interessante. Ele começa dizendo: no ano que morreu o rei Uzias. Aí ele tem a visão de Deus, né? Uzias, quem era Uzias? Uzias era o rei de Judá. Um grande rei, por sinal, ele está entre os grandes reis de Judá. Só para vocês terem uma ideia, ele governa Judá por 52 anos, né? Um reinado longo, e ele acumulou riqueza, poder, foi um rei muito bem sucedido, né? Alargou os territórios de Judá, Deus abençoou poderosamente o seu reino. Mas no final, quando ele já era poderoso, rico, isso subiu para a sua cabeça, ele se ensoberbeceu, ele cresceu, e ele desrespeitou as instruções que Deus lhe havia dado, e ele próprio quis oferecer os sacrifícios no templo, que era algo exclusivo para os sacerdotes, para os levitas. E quando ele está ali dentro do templo, querendo oferecer incenso no lugar santo, o próprio Deus o fere com lepra, e ele se torna leproso. Então ele agora, automaticamente, ele é afastado do povo, do convívio, da corte, ele vai morar separado, porque ele não entende, ele deixa a soberba crescer e ele afasta de Deus, né? E Isaías, ele exerce o seu ministério do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías está exercendo o seu ministério. Isaías, ele era da aristocracia real, ele era parente do rei, tinha a proteção do rei, só que agora o rei está morto, o rei morreu. E o rei morreu, o seu protetor morreu, agora o profeta, imagine ele ser profeta naquele tempo em que havia uma grande decadência moral e política, uma decadência espiritual terrível. E ele, como profeta de Deus, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber que a palavra dele era dura, era de muita exortação contra o povo que estava em pecado, né? Afastando de Deus. Já havia uma decadência espiritual e moral muito grande entre o povo, mas agora o seu protetor, o rei, que dava-lhe proteção, lhe dava respaldo, tinha morrido, e agora ele vê o reino mergulhado num caos político e espiritual. O que fazer? E aí é onde a gente vê que esse homem de Deus, esse profeta de Deus, que ele vai para o templo orar. No meio da crise, ele vai buscar a Deus. Ele vai
para o templo, que era o lugar da adoração, era o lugar que Deus tinha escolhido para habitar. E isso nos traz uma lição, aqui já esse profeta já nos dá uma lição. Se nós queremos receber alguma coisa de Deus, nós precisamos nos achegar à presença de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Está difícil? Vai orar mais. Está difícil? Vai ler mais a Bíblia. Está difícil? Veja quais os dias que precisa morrer na tua vida para que você possa viver a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. Não é? A crise chegou para Isaías, mas Isaías, ele vai para o templo. E lá no templo, enquanto ele está buscando a Deus, ele tem essa visão que muda radicalmente a sua história. Muito bem. A primeira visão que ele tem, vamos direto para a primeira visão dele. A primeira visão, ele teve a visão de Deus. Ele olhou para cima, né? A partir do versículo 1 até o versículo 4, você tem esse relato dessa visão de Isaías 6. Ele diz, no versículo 1 do capítulo 6 de Isaías: eu vi o Senhor assentado num trono alto. Ele viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Esse olhar para cima, Isaías descobre algumas coisas importantes. Primeira coisa, ele vê o Senhor. O Senhor estava o quê? Assentado no seu trono. Ele estava agora na presença de Deus. Havia muita coisa ali na sua visão que ele relata posteriormente, mas a primeira coisa mais importante que ele vê é Deus. Ele estava na presença do Todo-Poderoso. E como nós precisamos, como aconteceu com isso aí, como nós também precisamos estar na presença de Deus, Frank. Porque é na presença de Deus que eu vou conhecer mais Ele, eu vou conhecer mais a mim, eu vou ficar mais parecido com o Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou conhecer Deus, mais eu vou conhecer sobre mim, porque a presença de Deus é uma luz que vai brilhar para a minha vida, para dentro de mim, e eu vou poder me enxergar, não é? Como o pastor aqui já falou, pastor Jomar, Jesus, ele é a fonte da luz, Deus, ele é essa fonte de luz, né? Olha só, a maior bênção e a mais importante bênção judaica, que está em Números 6:25, fala: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê sua graça, te dê o seu favor. Ou seja, é estar na presença de Deus que é o melhor lugar para que alguém possa estar, porque é na presença de Deus que a sua vida tem alguma chance de mudar, porque o Senhor, Ele te vê, o Senhor é o Deus que te vê, o Senhor contempla todo o seu coração, Ele contempla as suas necessidades, Ele sabe, Ele te conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece os seus pensamentos, como um texto bíblico diz: antes que eles subam ao seu coração, Deus já conhece os seus pensamentos. Ele é o Deus que te vê. E aqui, Isaías, ele viu a Cristo assentado naquele trono. Isto é confirmado por João, o evangelista João, no capítulo 12, do versículo 39 a 41. O que João fala? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, aqui fazendo referência a Isaías aqui, cegou os seus olhos, endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, e ele falou sobre Jesus. Isaías viu ali naquele trono o Senhor Jesus Cristo. Ele teve ali a presença do próprio Cristo naquele lugar, ele pôde ver isso. Olha só, ele viu o Senhor, ele fala: eu vi o Senhor. Como é bom você poder contemplar o Senhor, ter o Senhor junto com você, andando com você, sustentando você, abrindo portas para você, guiando a sua vida. Isaías viu o Senhor assentado no seu trono. Gálatas, ele fala sobre Cristo também. Paulo, escrevendo em Gálatas, capítulo 4, versículo 15, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Cristo está sendo formado dentro de nós. Ali Isaías teve essa visão de Cristo, esse Cristo que está sendo formado cada dia na minha e na sua vida. Eu e você somos o barro que estamos na mão desse oleiro, o Senhor Jesus Cristo, e Ele está nos moldando, nos fazendo a imagem de Jesus. Quem está se tornando a imagem de Jesus aí? Quem está na mão do oleiro? E é interessante que quando a gente está na mão do oleiro, nem tudo é bom.
Porque tem hora que o oleiro amassa o barro, ele quebra o barro, amassa o barro para te fazer um vaso melhor. Quantas vezes o Senhor faz isso comigo e faz com você? Porque quanto mais nós contemplamos o Senhor, quanto mais estamos na face do Senhor, nós estamos sendo transformados por Ele, a imagem dEle. E Paulo escrevendo a Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, verso 18, ele diz assim: que todos nós, com a face descoberta, isto é, sem véu, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a glória que vem do Senhor mediante o Espírito Santo. E o Salmo 115, versículo 8, ele fala, o Salmo 115, versículo 8 fala que nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. É claro que o contexto do Salmo 115, ele está falando de adoração a imagens, mas é um princípio, você se torna parecido com aquilo que você adora. O que é que você adora? Se você adora Deus, se você se chega mais perto de Deus, você vai ficar cada vez mais parecido com Ele. E Paulo fala que nós estamos sendo transformados cada dia com essa glória, à medida que nós contemplamos essa glória, então, você está sendo transformado, você está sendo moldado para viver o propósito de Deus, para ser um profeta de Deus nesse tempo. Deus quer escrever uma história poderosa na sua vida, como escreveu nesse homem, e a mensagem de Deus é: o Senhor quer mudar seus destinos a partir da sua visão que você tem dele. Olhe e veja o Senhor. E no segundo lugar, ele viu o Senhor assentado num sublime trono. Primeiro ele vê Deus assentado num grande trono, num poderoso trono, com serafins, seres celestiais poderosos em sua volta. Isso fala de quê? Trono fala de quê? Fala de domínio, fala de poder. Isaías está vivendo um contexto de grave crise política, além das outras crises, espiritual, moral. Mas Deus está mostrando para Isaías, aqui na terra, podemos estar vivendo problemas políticos, de governos, problemas de ameaça de um lado, ameaças de outro, situações que às vezes, alguns profetas do caos, alguns mensageiros, transitam isso pelas redes sociais, notícias bombásticas, notícias ruins. Parece que as coisas estão assim por um fio de desandar para um lado, desandar para o outro. Mas o que Deus está mostrando para Isaías? Não importa como está aqui, Deus permanece inabalável sentado no seu trono. Ele governa, Ele é Senhor da história. E é por isso que eu e você precisamos o que? Descansar no Senhor. Se eu e você ficarmos olhando para os profetas do caos, a gente vai ficar doido, a gente vai ficar preocupado com isso, com aquilo. Não, e você não precisa se preocupar, você precisa se achegar ao Senhor, buscar o Senhor, colocar sua vida no altar do Senhor, e o Senhor vai cuidar de você. É o Senhor que cuida de você, é o Senhor que cuida do Brasil, é o Senhor que está no controle da história, do mundo. Então descanse no Senhor. O que for de acontecer, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Ele é o Senhor que está no trono. Isaías percebe isso, um Deus todo poderoso no seu trono, inabalável, que controla, que domina toda a história. Terceiro, ele vê serafins adorando e servindo ao Senhor. E interessante, esses serafins estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando você diz santo uma vez, você está qualificando algo, dando uma característica. Quando você fala santo, santo duas vezes, eu estou reafirmando essa característica, essa qualidade. Mas quando você fala santo, santo, santo três vezes, você vai para um superlativo, você está falando da plenitude da santidade de Deus. Deus, Ele é santo em essência, Ele é santo.
você vê Deus como o Senhor do Todo-Poderoso, mas como o seu Deus. É o Deus que cuida de você, é o Deus que controla a história, é o Deus que está guiando você. Isso muda radicalmente o seu jeito de viver, o jeito de você relacionar com as pessoas. E aí, Isaías, ele muda radicalmente a partir daí, porque ele tem essa visão de Deus e ele vê esse Deus Todo-Poderoso e ele se rende a esse Deus. O lugar que você está determina se você ofende ou não, se você vai ser generoso ou não, se você vai ver o que Deus está mostrando ou não. Sem visão de Deus, sem a visão dele, do Senhor, você vai continuar fazendo coisas do seu próprio jeito. Você vai aonde você quer, você vai fazendo do jeito que você acha que é. Você vai envolver naquilo que promove você, se você não tem a visão de Deus. E muito menos você vai promover o reino de Deus. Mas quando você tem a visão de Deus na sua vida, você teve esse encontro pessoal com Deus, você esteve face a face com o Senhor e entendeu quem é Deus, entendeu o seu propósito, entendeu o seu chamado, a sua vida vai ser radicalmente mudada. Você vai começar a viver um novo estilo de vida, um novo jeito de viver, porque o Senhor, Ele te chamou para ir fazer a diferença. Amém? Às vezes nós precisamos mudar de ambiente para que a gente possa ter a visão. Marcos capítulo 8, do versículo 22 a 26, esse evangelista, ele fala de um milagre de Jesus aqui. Ele cura um cego de nascença. Jesus entra nessa cidade, Betsaida, e se encontra com essa família desse cego que pede para que Jesus cura esse moço. O que me chamou a atenção aqui foi que Jesus não curou ele lá em Betsaida. Aqui o texto deixa bem claro que Jesus tira aquele moço para fora da cidade. E lá fora da cidade Jesus faz ainda algo mais incomum, principalmente para nós ocidentais do nosso tempo. Para curá-lo, Jesus cospe nos olhos daquele cego e impõe as mãos sobre ele. Só que quando Jesus pergunta para ele o que ele está vendo, ele diz: eu estou vendo homens como árvores. Ele não tinha visto, não via claramente as pessoas. E Jesus impõe novamente as mãos sobre ele, ora por ele, e aí ele vê perfeitamente. Quando ele termina aquele moço é curado, Jesus fala para ele: não volte mais para a cidade. Final do versículo 26, Jesus diz para ele: não entre mais na aldeia, nesse povoado. Sabe por quê? Porque às vezes o problema da sua visão está com quem você está andando, está com quem você está vivendo. Você vem aqui na igreja, você vai na sua célula, você recebe visão de Deus, você recebe palavra de Deus, você recebe instrução de Deus, mas você vai envolver com pessoas erradas, em ambientes errados, e você é influenciado, e tudo que você recebeu aqui é como um óleo derramado numa vasilha furada. Tudo você perde porque você está nos ambientes errados, você está em lugares errados, com a motivação errada. Mas o Senhor quer que você veja, continue vendo, veja a glória de Deus, veja o que Deus quer para você, veja milagres na sua vida. Então, talvez o seu problema não é visão, o seu problema é lugar, é ambiente que você precisa mudar, não é? Olha só, agora Isaías, ele não vê mais problema na terra, porque do capítulo 1 até o capítulo 5, ele está falando de ais. Ai de vocês, ele está lançando ais sobre o povo, não é? Mas agora ele tem uma visão diferente dele mesmo e da terra, e da própria terra que está ali à sua volta. Ele, nos capítulos anteriores, ele fala de uma terra devastada pela maldade, pelo pecado, mas agora o que Isaías vê? A terra está cheia da glória de Deus. Agora, ele começa a olhar como Deus vê, porque quando você está na presença de Deus, alinhado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus na sua vida, você vai começar a olhar para as pessoas, não olhando os defeitos dessas pessoas, mas o que Deus pode fazer na vida dessas pessoas. A gente vai contemplar as pessoas e ver ali pode ter mudança, não é? E é isso que Deus quer, porque Deus não quer profeta do caos, Deus não está procurando profeta do caos, né? Deus não está querendo que você saia daí declarando maldições na vida de ninguém, né? Isso não tem base bíblica, você sair daí amaldiçoando ninguém.
Pelo contrário, nós somos chamados no nosso tempo para levar o evangelho das boas novas, a palavra de Deus, olhar para as pessoas e ver ali, que ali é um potencial homem de Deus, uma potencial mulher de Deus. Deus pode mudar a vida dessa pessoa que às vezes está nas drogas, às vezes está no mundanismo, às vezes está na prostituição, está com a vida bagunçada, mas em Cristo a vida dessa pessoa pode mudar. E a partir do momento que você tem essa visão de Deus, esse encontro com o Senhor, você começa a olhar com os olhos do Senhor. Isaías agora, ele muda toda a sua vida, porque ele entende que ali havia pessoas que precisavam era de boas novas, não mais de ai, né? Não era mais de ais. Agora ele entende que Deus tinha um propósito diferente. Ele agora que, ao invés de falar ai, ele estava disposto a morrer agora, ele estava agora disposto a morrer pelo seu povo, e de fato, a tradição judaica, ela diz que Isaías morreu mesmo, cerrado pelo meio, depois de preso, né? Sofrer na prisão e ser morto, preso, cerrado ao meio, né? Foi segundo a tradição judaica. Mas ele agora, em vez de criticar, está disposto a levar um outro evangelho, o evangelho de Deus falando do Messias, o que estava para vir, não é? Então, ele teve essa visão de Deus que mudou toda a sua vida, mudou toda a sua história. Quem quer ter visão de Deus aí? Você quer dormir e ver uma visão de Deus, ter uma visão de Deus? Você quer estar em um lugar e começar a ver algo que Deus vê, que você não via antes? Em nome de Jesus, eu quero declarar para você, você vai começar a enxergar como Deus enxerga. Você vai olhar para as pessoas e vai olhar com o olhar de Deus. Em vez de olhar e criticar, olhar e falar mal, você vai olhar como Jesus olha para as pessoas. E eu tenho orado para que o Senhor nos dê uma igreja que pensa e que age como Jesus age, como Jesus agia. E eu oro para que a gente viva isso, em nome de Jesus. Ele, claro, quando você tem um encontro com o Senhor, você vai ter uma visão de você mesmo. Você vai começar a olhar para você. Você olhou para cima, viu Deus, esteve na presença de Deus, e não tem jeito de estar na presença de Deus e ser o mesmo. Agora ele diz: ai de mim que eu sou um homem de lábios impuro. Agora ele reconhece suas falhas, porque na presença de Deus, eu não vou ficar apontando o erro do fulano. Na presença de Deus eu não vou ficar lembrando das falhas do Beltrano, não, eu vou olhar para mim mesmo, porque com a luz de Deus ela vai brilhar sobre mim, eu vou me enxergar, sob o olhar de Jesus, os meus pecados vão ser expostos diante do Senhor. E olha que Isaías, olha só Isaías, aquele que estava falando ai para os pecadores de Jerusalém, agora ele diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ele vê especialmente esse pecado da sua vida, que estava na sua língua. Olha, e falando de língua, irmãos, é um problema sério para muitos de nós. Tiago fala que a gente consegue domar muitas coisas, mas a língua é muito difícil de ser domada. É como uma fagulha numa floresta, que incendeia uma floresta. É como um pequeno leme de um grande navio. Sua língua ela é muito poderosa para abençoar, mas para amaldiçoar, para criar confusões. E quantos estão usando suas línguas de forma errada? Quantos estão sendo instrumentos, deixando ser instrumentos de Satanás para provocar divisões, contendas, separações de boas amizades, atrapalhar a vida de tantos? Mas aqui não tem isso, amém? Aqui não tem mexeriqueiro, não. Aqui não tem fofoqueiro, não, amém? Aqui só tem pessoas que vigiam na língua. Eita glória, se alguém chegar para você com mexeriqueiro, você vai falar: na minha vida não tem isso, só parou por aí, né? Você já muda o assunto, misericórdia, né? Porque língua é um negócio complicado, porque a língua, ela pode ajudar, mas pode atrapalhar muito. E você como igreja, eu quero te dar um conselho: use a sua língua para abençoar, tá? Se você não tem nada para falar de uma pessoa, abençoa, tá bom? Ore por ela, ore por ela. Se alguém veio falar mal de alguém para você, diga: não, vamos orar por ela, vamos orar. Deus pode mudar a história dela. Não vamos negar as falhas de ninguém, não vamos negar, não estamos negando, mas vamos olhar com o olhar de amor, o olhar de Cristo, de quem teve um encontro com o Senhor. E agora eu começo a ver como Deus olha. Se Deus fosse ver para nós, olhando para os nossos defeitos, já teríamos sido eliminados. Mas Deus olha para cada um de nós, e o Reinaldo, ele vê alguém que foi transformado, alguém que através de Cristo Jesus foi liberto, foi restaurado. Onde estão os restaurados aqui? Você foi restaurado, você foi redimido. O seu pecado
Isaías, quando ele reconhece o seu pecado e ele sente ali o peso do seu pecado, um daqueles serafins vai lá, pega uma brasa viva, toca na sua boca com aquela brasa e diz: os seus pecados foram perdoados, você está perdoado, você está purificado, Isaías. Quem foi purificado por Jesus aqui? Quando você tem um encontro com o Senhor e entende que Jesus Cristo já pagou todo o preço do seu pecado, a gente já se arrependeu, Cristo já nos deu perdão, somos livres em Cristo, somos libertos. Não é o remorso, não é o sentimento da culpa mais que está no nosso coração, mas é pelo poder de Deus, pela graça dEle, o favor dEle, é que nós recebemos perdão, nós somos redimidos, aleluia, né? Então, cuidado com essa ferinha que habita nessa toca tão perigosa que é a nossa boca, muito cuidado com essa ferinha, que é a nossa língua, que tem levado tantas pessoas a trazer tanta destruição. Use de uma maneira produtiva. Isaías, a partir desse encontro, olha só, Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, certo? Mas ele passa a partir daí a ser chamado, a ser conhecido e passa a profetizar sobre o Messias, a partir desse encontro que ele tem com Deus, a partir dessa visão, ele começa a ter visões, Deus começa a falar com ele a respeito do Messias que haveria de vir, através do Cristo. Ele viu o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14, ele diz: a virgem conceberá, isto é, ficará grávida, ela dará à luz um filho e chamará Emanuel. Olha, foi Isaías que falou isso. E também ele viu os quatro grandes nomes que seriam dados a Jesus Cristo. E diz: ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, versos 6 e 7. Ele viu o ministério de cura de Jesus, de cura e libertação que Jesus exercer. Isaías 61, você vai ver isso lá, né? E Jesus repete isso, se não me engano, em Lucas 4, ele repete isso na sinagoga de Nazaré. Ele lê exatamente o pergaminho de Isaías e ele lê exatamente nesse ponto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, a libertar os cativos, a curar os enfermos. Isaías vê isso, ele vê Cristo, ele fala desse momento de Jesus, e Jesus Cristo, quando está lá na sinagoga, que lê esse texto, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia de Isaías, pois está aqui de quem Isaías falava. Eu sou o Messias, eu sou de quem Isaías falava, e hoje nós adoramos esse Jesus. Isso é maravilhoso, né? Isaías viu Jesus sendo açoitado em sua flagelação na fortaleza de Antônia. Isaías 50, verso 6 diz: as minhas costas dou aos que me ferem, a minha face aos que me arrancam os cabelos. Não escondi os rostos daqueles que afrontavam e me cuspiam. Ele viu o Calvário, onde o Cordeiro seria imolado. Isaías 53, 5 e 7. Olha o que Isaías diz: mas ele foi transpassado pelas minhas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Ele fala do momento do sofrimento de Cristo. Ele viu que Jesus seria crucificado entre ladrões, e viu até a sepultura que o rico José de Arimateia iria emprestar para Jesus. Ainda assim ele foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico, né? Isaías viu também o reino eterno de Cristo. Isaías 11, 10 diz: naquele dia o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações, gentios, judeus se reunirão junto a ele, e a glória lhe será a morada. Isaías viu tudo isso, ele pôde perceber o Messias que viria, e ele pôde profetizar 700 anos. Sabe por quê? Porque ele teve uma visão de Deus. Você pode ficar de pé, por favor. Equipe, por favor. Por último, a última visão de Isaías. Olha só, a visão, ele tinha tido uma visão de Deus, né? Tinha tido uma visão de si mesmo, ele reconhece seus pecados, e agora Deus fala com ele, né? Olha só, Isaías 6, verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem que teve um encontro com Deus, que foi tão impactante para a vida de Isaías, que teve esse impacto na sua vida pessoal de reconhecer quem ele era e receber o perdão de Deus. Quando ele ouve esse chamado de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta de Isaías foi pronta, foi imediata: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Sabe por quê? Porque quem foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus, quem teve um encontro com o Senhor Jesus, Ele quer levar essa boa nova para outras pessoas. Ele quer falar das boas novas do reino de Deus. E Ele foi esse homem que marcou o seu tempo, levando as boas novas, o seu evangelho, a sua mensagem, que até então era uma mensagem de ais, de juízos, agora é uma mensagem de redenção, de esperança para o povo, do povo judeu. E hoje eu e você também temos uma incumbência de levar a mensagem de Cristo. Sempre tem alguém em algum lugar esperando por você, esperando por um Isaías. Tem sempre alguém esperando por uma palavra de Deus da sua parte. Tem sempre alguém esperando você entregar uma mensagem de coragem, encorajamento, de esperança, em que há solução. Em Cristo tudo é possível, amém? Em Jesus Cristo todas as coisas são possíveis. Eu e você temos muitas limitações, mas o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele não precisa de condições favoráveis para mudar a nossa história. Ele pode mudar a minha e a sua história a partir de um encontro pessoal com Ele. E eu e você devemos ser esse porta-voz, esse evangelista, esse profeta de Deus para esse tempo. Quem sabe lá na sua rua, quem sabe na sua escola, quem sabe no seu trabalho, quem sabe aonde você vai buscar o seu pão, ou no supermercado que você vai, sempre vai ter alguém que Deus vai colocar no seu caminho, que você pode ser um profeta de Deus na vida dele. A quem enviarei? Quem há de por nós? Deus tem uma missão para ser desenvolvida nessa terra. A palavra de Deus nos diz que anjos quiseram fazer o que eu e você recebemos de missão, que é levar o evangelho, mas o Senhor decidiu que a missão da evangelização era minha, era sua. A esperança para esse mundo, a esperança para o perdido, a esperança para quem afastou do Senhor, para quem estava, mas afastou, para quem escolheu ir para o mundo, mas agora quer voltar, a esperança para quem está perdido, porque em Cristo, quem está perdido pode ser encontrado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Hoje nós anunciamos um evangelho de salvação para todas as pessoas indiscriminadamente. O evangelho, ele não é seletivo, ele vai para todas as pessoas, para todas as faixas etárias, para todas as pessoas que crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus e receber Ele como Senhor e Salvador. Então, se você reconhece os seus pecados, reconhece que você precisa do perdão de Deus, creia, Deus está aqui. Hoje somos profetas de Deus para a tua vida, para dizer: Deus te ama, Ele já pagou o preço do seu pecado. A mensagem de Deus é para você, eu estou te esperando, vem para mim, volta para mim. Há um chamado de Deus que ecoa para a sua vida, porque Ele quer mudar a sua história. Há exemplo que mudou a vida de Isaías e o levou ao propósito. Deus também quer fazer o mesmo na sua vida, amém? Vamos adorar com mais uma música ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és a quem a mim
um homem judeu, viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de dar também a oportunidade para aqueles que estão conosco, que ainda não fizeram sua decisão por Jesus, ou que por alguma coisa na caminhada te fez afastar do Senhor. Quem está aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Dá um sinal. Vem aqui para que nós oremos por você. Entrega a sua vida para Jesus. Onde está? Alguém para Jesus. Alguém que o Senhor falou no seu coração, você entendeu o seu chamado e quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui? E se tiver alguém, vem aqui à frente. Deus está te chamando, Deus está te convidando para você fazer uma aliança com Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Parabéns. Deus abençoe. Chega aqui, chega mais próximo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais alguém que quer fazer sua aliança com o Senhor? Deus está chamando você hoje para um encontro com Ele, para a sua história mudar. É andar com Deus, é viver com Ele. Não há outro caminho, não há outras formas de chegar até Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos te convidando a aliançar com Ele, é com Jesus. Está entregando sua vida para Jesus? É? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Tem mais alguém para Jesus? É sua noite. A festa no céu quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz isso. Alegra hoje o coração de Deus. Reconcilia com Ele, volta para Ele. Tem mais alguém para Jesus? Vem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós apresentamos cada uma dessas pessoas tão queridas, que entenderam o seu chamado, que hoje entregam suas vidas a Ti. Recebe, Pai, recebe cada uma delas, perdoa os seus pecados, escreve o nome delas lá no seu livro da vida. Dá-lhe, Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito Santo. Dá-lhe, Senhor, uma nova vida. Tira, Senhor, todo o fardo do pecado e põe, Senhor, sobre elas a alegria do Teu Espírito. Que a partir de agora elas vivam para Ti, Pai, uma vida abundante na Sua presença, como filhos e filhas de Deus. Assim oramos, gratos
pela vida delas, no nome de Jesus. Amém? Vocês podem aplaudir nossos queridos. Acompanhe ali a nossa irmã Lorena para identificar vocês. Parabéns, Deus abençoe, viu? Parabéns, minha irmã. Acompanhe aqui a Lorena, quer identificar vocês. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Antes que eu ore para a gente finalizar essa reunião, terça-feira é a nossa reunião de mentoria com todos os líderes, obreiros, líder de ministério, líder em treinamento das nossas séries. Os anfitriões também são convidados para estar aqui na igreja, terça-feira às 20 horas. Toda semana da ceia nós temos esse encontro nas terça-feira, porque esta é a nossa semana da ceia, uma semana muito feliz, muito festiva para nós. Espero vê-los aqui. E para finalizar, nós estávamos com uma oração nas quarta-feiras, chamada de quarto de guerra ou oração das células. Mas o que aconteceu é que a gente percebeu uma baixíssima frequência, né, dos irmãos, seja por diversos motivos. E conversando com os nossos pastores, vices, conversando com os supervisores, nós tomamos uma decisão de fazermos uma vigília na última sexta-feira do mês. Dia 26 nós vamos ter a nossa vigília, a primeira desse mês, e vamos deixar as quarta-feira livre para vocês, porque nós entendemos que quando os irmãos não podem vir, não venha porque não podem vir, e a gente entende que somos uma igreja com muitas atividades, somos uma igreja em célula com muitas atividades. Os líderes têm muita atividade durante a semana, não é só a reunião da célula, tem visitação, tem ligar, tem que assistir aqui, assistir dali, é discipulado, é acompanhamento. Então a gente entende isso. É claro que a vida de cada um de vocês deve ser um estilo de adoração a Deus em oração. Mas não, no dia 26, na última sexta-feira desse mês, eu quero, junto com toda a igreja, mas em especial obreiros e líderes, dia 26 aqui a gente vai começar das 22 às 24, tá? É das 22 às 24 horas, das 10 até meia-noite. Não tem desculpa para ninguém que, fui fazer minha célula, já deu tempo, já terminou. Eu fui no aniversário, já terminou. Já foi no compromisso e dá tempo de voltar, para a gente estar todos juntos, orando junto. Isso é muito poderoso. Quem precisa de um milagre aqui hoje? Tem alguém precisando de um milagre? Quem tem, levanta a mão. Quem tem essa necessidade, levanta a mão. Eu vou orar agora, junto com você. Pai, em nome de Jesus, libera, Senhor, um milagre para a vida dessa pessoa. Se é na saúde, manda cura agora, em nome de Jesus. Eu ordeno, eu dou uma ordem no mundo espiritual para essa doença e essa enfermidade na vida dessa pessoa. Sai pelo poder de Jesus. É na autoridade de Jesus que eu ordeno, sai a doença. Sai agora. Se é depressão, se é angústia, se é tristeza, eu também dou uma ordem, sai. Que a alegria do céu venha para o coração de cada uma dessas pessoas. Pai, despede o seu povo, sua igreja, debaixo da sua bênção. Pai, que o seu rosto resplandeça sobre elas e que o favor do Senhor esteja, Senhor, ao alcance de cada uma delas. Que elas vivam, Pai, ao longo desta semana, milagres extraordinários. Que elas te vejam em cada ato, em cada situação que elas viverem, elas possam te contemplar. Que a presença do Senhor esteja ao lado delas. Cobre os teus filhos com a sua mão. Livra, Senhor, do mal. Livra, Senhor, das doenças oportunistas. Livra, Senhor, dos acidentes. Livra, Senhor, ó Deus, de todo mal. Oramos e abençoamos o teu povo, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Tenha uma semana abençoada. Vão todos em paz, em nome de Jesus. Amém.